Graça e paz. Vamos abrir na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Estamos meditando nesta carta, estamos lendo já faz algum tempo, e a intenção é ler mesmo a palavra de Deus e deixar que ela fale ao nosso coração. Nós temos a necessidade da palavra de Deus, de estarmos firmados nela. Vamos ouvir então a leitura. Efésios capítulo 3, versos 11 e 12. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Que Deus revele para nós, que Ele nos faça conhecer esse propósito eterno estabelecido em Cristo Jesus. O eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, que foi estabelecido em Cristo. É um propósito eterno. Eterno. Não tem nada a ver com o tempo. Se é eterno, então ele é antes do tempo, porque é um propósito eterno. Eu vou contar aqui uma história que eu li em um livro há algum tempo, que ilustra um pouquinho sobre o propósito eterno de Deus em Cristo. Em uma cidade nos Estados Unidos, estava acontecendo um desfile e tinha um menino chamado Billy. O desfile ia passar em frente de sua casa e falaram para ele que aquele dia haveria inúmeras pessoas assistindo ao desfile, e ele foi orientado a permanecer no pátio da casa enquanto o desfile passava em frente da sua casa. Mas quando as bandas começaram a tocar e os carros alegóricos começaram a passar, ele percebeu, o pequeno Billy, que estava perdendo. Tinha um buraco na cerca alta de madeira que circulava a casa. Tinha um buraquinho lá na madeira, e o Billy colocou seus olhos no buraco para ver. Mas sempre havia gente que entrava na frente e impedia a visão, que já era uma visão muito limitada daquele buraco. Então ele ouviu a voz do seu irmão mais velho lhe chamando
da varanda alta da casa: Billy, por que você não vem até aqui? Em seguida, o seu irmão veio, pegou Billy com o seu braço forte e o carregou até o topo da escada, o lugar onde podia ver tudo, onde ele podia ver tudo o que estava acontecendo. Ele enxergou a grande avenida do começo ao fim. Podia ver até mesmo o que já tinha passado. Podia ver o que estava passando e o início da rua, de onde vinha, para onde ia. Então, agora é uma outra realidade. Para Billy, o passado, o presente e o futuro havia unido em um grande agora. Assim, irmãos, acontece conosco quando, por convite de Deus, somos levados a ver o desfile do tempo da posição celestial elevada em Cristo. Passamos a enxergar do ponto de vista superior, do ponto de vista de Deus mesmo, do ponto de vista de Cristo, do ponto de vista do Espírito Santo, do ponto de vista da revelação. Aí a gente percebe o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, como Paulo colocou aí. Vamos perceber que todas as coisas visam a revelação continuada e o nosso crescimento no propósito de Deus. Deus nos mostra. Não dá para a gente ficar no buraquinho olhando as coisinhas. Temos que olhar de uma posição elevada. Temos que ver o propósito de Deus, porque tudo gira em torno disso. Tem muita gente na igreja que não conhece o propósito eterno de Deus. Por isso fica atrás de tantas coisas. E só uma coisa nos importa: é o propósito eterno de Deus que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito. Esse bem é o propósito de Deus cumprido em nós e sendo manifestado e revelado em nós de maneira contínua. Esse propósito de Deus nos ganha o nosso coração a cada dia que nós vamos conhecendo e crescendo nesse propósito. É algo que aconteceu no nível eterno. Porque Paulo chamou de propósito eterno em Cristo.
Então é algo que aconteceu no nível eterno. É algo que o Pai vê como consumado. O Filho amado está relacionado diretamente com esse propósito de Deus. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. É o que diz a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 36. Você percebe? Deus é o ponto de partida. Dele. Tudo se realiza por Ele, por meio dele ou através dele. E tudo visa Ele mesmo. Para Ele são todas as coisas. Ele é o centro de tudo. Deus é o ponto de partida. Temos a criação. Depois da criação, temos o homem. Aí nós temos a queda no pecado. E temos a redenção, que é a correção que acontece na cruz. Deus tem um propósito eterno que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse propósito havia sido um mistério. Ele é chamado de mistério. Estamos estudando esse mistério que está todo no Evangelho e que é revelado e que foi revelado. Então, esse propósito havia sido um mistério, mas agora foi revelado para o apóstolo Paulo, e a partir dessa revelação também é revelado para nós, para que nós possamos conhecer também. Deus projetou um povo onde o seu Filho amado, Jesus Cristo, pudesse habitar, viver, se manifestar e se revelar. É disso que trata o propósito eterno de Deus. A igreja de Cristo, a família de Deus, compartilha a vida do próprio Deus. Esse propósito tinha que ser realizado em Cristo e para Cristo, realizado no Filho e para o Filho. João capítulo 17, versículos 20 a 23. Por favor, eu peço para você prestar bem atenção no que Jesus está dizendo aí, e Ele está conversando com o Pai. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nessa oração de Jesus,
Quando ele está conversando com o Pai, ele está aí mostrando, revelando o propósito eterno do Pai. A oração de Jesus tem a ver com o propósito eterno do Pai. Jesus está dizendo ao Pai que todos os que creem diz aí que todos aqueles que creem, eles vão crer para que sejam um. Notaram? Para que sejam um, assim como o Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. Para que sejam um, diz Jesus. Como nós o somos. Eu neles, Jesus dizendo, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Essa união com Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 10. Nós estamos agora falando sobre o propósito eterno do Pai, que foi estabelecido, foi realizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quem que morreu aí? Quem morreu aí é Jesus, o Filho de Deus. E nós morremos com Ele também, porque Ele nos levou a morrer com Ele. Paulo diz aí que Cristo morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aqui está o propósito eterno de Deus. Esta vida de união com Deus. Vivamos em união com Ele. Então, Deus, Ele quer um povo que tenha uma unidade em Cristo, no Filho e com o Filho. É a nossa união com Ele. É a vida de união com Deus. Este é o projeto do Pai desde antes da criação do homem. Porque é um projeto eterno. Ele não surgiu a partir do tempo. Ele é antes. Tudo gira em torno desse propósito. Você que está aqui, que crê, é por causa deste eterno propósito de Deus. É que a gente se acostumou a ver outras coisas. Por isso que eu disse, a gente tem que sair do buraquinho da parede para ver o quadro grande, o propósito eterno de Deus. O homem foi criado para essa realidade. Que realidade? A nossa união com Deus. O homem foi criado para esta realidade, mas o pecado entrou pelo meio, mas não impediu, porque o pecado não tem este poder de impedir
o andamento do propósito eterno de Deus, o supremo propósito de Deus. Então, irmãos, o sentido de vida no Éden, no jardim do Éden, era comunhão, sentido de comunhão. Comunhão e união não são as mesmas coisas. Mas eles caíram da comunhão. Eles caíram no pecado. Se Adão fosse criado em união com Deus, ele seria um com Deus, que é o que Deus queria, que é o eterno propósito que a palavra diz. Só que Deus queria isso, não que o homem já fosse criado com a vida de Deus nele. Ele foi criado para esta possibilidade, que era o que Deus queria: comer da árvore da vida e ter a vida eterna em si. Então aí sim ele tem unidade, ele estava unido a Deus por vida. Aí ninguém abre, porque é uma coisa interna. Agora eu tenho a vida, Então, se Adão fosse criado em união com Deus, ele seria um com Deus. Mas essa era a ideia. O homem foi criado para que, crendo na palavra que Deus colocou, fosse feito unido a Ele em vida. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a possibilidade de ter essa união por meio da árvore da vida eterna, porque aquela vida era eterna. Deus mesmo disse. E ele poderia comer, porque Deus disse assim: olha, de toda árvore do jardim você pode comer. Então ele poderia comer da árvore da vida e ter a vida eterna em si. Ele só não poderia comer de uma, que foi a que ele comeu. Gênesis capítulo 3, versos 22 a 24, preste atenção. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, irmãos, eu não estou inventando nada. Deus é que disse que aquela árvore da vida era da vida eterna. E dá para entender também que Adão não tinha vida eterna, porque depois que ele pecou, ele não poderia mais comer, porque se comesse, segundo o texto, ele teria vida eterna e viveria eternamente. Viveria eternamente, era o que Deus queria, mas não com o pecado. Se ele iria comer para viver eternamente, é porque ele ainda não tinha esta vida nele, mas foi criado para receber em si esta vida. Então, irmãos, antes de se tornar pecador, ele poderia comer da árvore da vida, mas depois não. Por que não?
porque segundo o próprio Deus, se ele comesse da árvore da vida, viveria eternamente. E Deus não concede vida eterna ao pecador. Deus não dá vida eterna ao pecador. Se você está achando que você vai ganhar a vida de Deus com o seu pecado, tira os burros da chuva. Porque não vai. Deus não dá vida eterna ao pecador. Então agora surgiu uma questão que tem que ser resolvida. Por quê? Porque tem um propósito de Deus, e esse propósito de Deus não vai ser abortado por nada. Também li uma outra história em um livro e ilustra um pouco o que estou dizendo agora. A queda no pecado em relação ao propósito eterno de Deus, porque o homem foi criado para alcançar, pela graça de Deus, o propósito, o alvo, mas o pecado entrou e o homem caiu lá para baixo. Agora ele tem que ser apanhado de lá, erguido para cá de novo, a linha do propósito de Deus. Ele tem que ser trazido. Certa manhã, um pai foi até a porta que dava para os fundos da casa chamar o seu filho de 3 anos de idade para levá-lo com ele até a cidade. Esse pai havia estabelecido um propósito. Ele havia estabelecido ir com o filho até a cidade. Mas quando ele abriu a porta dos fundos que dava para o jardim, o encontrou numa condição lamentável. Ele viu que o pequeno havia brincado no jardim e tinha caído na lama. Estava todo enlameado e sem condições de sair com ele. Mas havia um propósito original, um objetivo principal, que era levá-lo à cidade com ele. Bem, o propósito era levá-lo com ele, mas agora surgiu uma necessidade. Era necessário que ele tomasse banho e trocasse de roupa. Foi o que o pai fez. Ele precisou primeiramente ministrar-lhe alguma graça, de modo que o propósito pudesse ser cumprido. O pequeno menino foi banhado, limpo e trocado, substituído e trazido de volta ao propósito original do pai, que no caso era levá-lo para um passeio com ele. O propósito do próprio Deus em Cristo é uma vida de união com Ele. Entre a criação e o estabelecimento, o cumprimento do propósito, aconteceu o pecado. Agora, é preciso Deus ministrar a sua graça a nós para sermos regenerados, para sermos libertos, restaurados
para recebermos a vida de Deus em nós. Para isso, Jesus veio. Ele veio. E veio para quê? João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O propósito de Deus continua. Propósito eterno. Por isso que a vida é eterna. Vida eterna. Propósito eterno é eterno por causa da vida eterna. Então, você vê que o propósito eterno de Deus continuou. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. Notou? A vida eterna. Isso aqui vai nos tornar um com Deus. Você tem a vida de Deus. Você acha isso pouco, meu irmão? A vida de Deus. Eu lhes dou a vida eterna. E na primeira carta de João, capítulo 5, verso 20, ele diz que ele próprio é a vida de Deus, é a vida eterna. O próprio Jesus é a vida eterna. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna. Então, se o propósito de Jesus é nos dar a vida eterna, e Ele é a vida eterna, então você tem que ter Ele em você, entendeu? Você tem que ter Ele, você tem que participar dele, uma união com Cristo. Hebreus 3:14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Agora você pode marcar aí esta frase: porque nos tornamos participantes de Cristo. Participantes de Cristo. Não é participar de grupo, de movimento, de reuniões. É participar de Cristo. Como que eu participo de Cristo? Como? Eu tenho aqui citado incansavelmente este texto. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que a gente participa dele. Agora temos uma interação perfeita, nós em Cristo e Cristo em nós. Nós em Cristo é na cruz, morto com ele. Cristo em nós é na ressurreição, quando ele ressuscitou e nós fomos ressuscitados juntamente com ele, ganhamos a sua vida e ele pula para dentro de nós, ele entra para ficar. Então, é o propósito de Deus, é o propósito eterno de Deus. Segunda carta de Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Exatamente. Eu vou ler aqui na versão
que eu anotei, que é a mesma coisa da que você leu, mas a minha coloca, em lugar de determinação, coloca propósito. Que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O texto diz que Deus nos salvou e chamou com santa vocação, segundo o seu próprio propósito, que envolve a graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos. Antes dos tempos, irmãos, havia um propósito de Deus. Eu quero que você entenda isso. Antes de qualquer coisa, havia um propósito de Deus e você fazia parte. Aleluia! Você fazia parte, eu também. Eu creio que eu fazia parte. Antes da criação do homem, já havia o propósito. E para esse propósito que já existia, o homem foi criado. Entrou o pecado e ele descambou. Mas Jesus veio com a sua morte na cruz e pegou o homem de volta e trouxe para o propósito eterno de Deus. Você precisa entender isso. Senão você vai ficar aí no buraco da parede, olhando as brincadeiras religiosas. O pecado aconteceu, mas o sacrifício do Cordeiro já era conhecido antes da própria criação. Então, na cruz aconteceu a correção que nos encaminha novamente para o propósito eterno de Deus. Fomos salvos e chamados por Deus para quê? Para quê? Fomos salvos, chamados por Deus para quê? Será que Deus nos salvou, nos chamou e agora Ele não sabe o que fazer com a gente? Eu salvei esse povo, eu chamei, mas agora eu não sei o que fazer com eles. Eu vou pensar em alguma coisa depois que eu salvar você, eu vou pensar em alguma coisa. Não. Ele já tinha um propósito antes de salvar você. Você entendeu? Ele já tem um propósito para o Eduardo aqui antes de salvar ele. Quando salvar, já tem o propósito. Você foi salvo para que o propósito eterno de Deus se cumprisse em você. Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em nós, Cristo em vós, Cristo na igreja, Cristo em você. Você precisa entender que você foi salvo para Cristo viver em você. O eterno propósito de Deus está em Cristo Jesus. Tudo acontece nele. Por isso nós precisamos estar em Cristo e Cristo em nós, para que esse propósito seja cumprido em nós.
propósito de Deus. Por isso, é chamado pelo apóstolo Paulo de mistério de Cristo. O mistério é a nossa união com Cristo, é a união da igreja com Cristo. A igreja, o que é a igreja? São pessoas regeneradas em Cristo Jesus. Aí Cristo vive, Cristo manifesta a sua vida aí. E o Espírito também faz seu ninho na igreja dele. O propósito vem antes da criação do homem. Isto mostra que a razão pela qual o homem foi criado é para que esse propósito de Deus fosse cumprido nele, realizado nele. Eu vou parar aqui, porque o versículo 12 é tremendo. Paulo vai continuar mostrando, ele vai dizer assim, pelo qual, quem é o qual? Jesus. Temos ousadia e acesso, entrada, ingresso, com confiança, mediante a fé nele, que é uma fé para dentro dele. Mas eu vou deixar para a próxima vez. Amém?